como vai você? Tudo bem? É com muito prazer que estou aqui mais uma vez, enviada por Deus para estar comunicando mais uma porção da sua palavra, te lembrando que Ele tem bênçãos para você, te lembrando que és muito precioso para Ele, muito preciosa para Ele, por isso Ele me envia até a você. E para quem não me conhece, meu nome é Sueli Arcanjo. Muito obrigada por você que tem se inscrito no canal e tem permanecido conosco. Fique aí, que Deus possa derramar diariamente bênçãos sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos, te lembrando que Ele tem sonhos maiores para te dar, sonhos maiores para te recompensar, sonhos maiores para te fazer muito mais vitorioso, vitoriosa em seu nome. Amém? Eu posso ouvir um amém? Hoje, com o tema Você tem valor. E, enquanto isso, gostaria que você tivesse aí um tempinho para estar curtindo, para estar se inscrevendo no canal. Fique à vontade, volto já, é apenas um instante mínimo. Não saia daí, fique ligadinho, porque Deus tem bênçãos para você. Amém? Posso ouvir um amém? Amém? E a palavra que estaremos lendo e discorrendo hoje se encontra em Romanos 10, versículos do 14 até o versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? E vemos aqui, nesta palavra tão minuciosa da parte de Deus, tão delicada, tão sublime, palavra que nos atrai aos céus, palavra que nos faz entendermos a proporção desse grande propósito de Deus. Esse é o cuidado dele para com as nossas vidas, para que nós não nos perdêssemos, mas para que nós estivéssemos vendo, ouvindo, entendendo a importância das boas novas que o Senhor nos envia. E nós vemos aqui nesse texto, onde tem como subtítulo: os judeus rejeitam a justiça de Deus. E em cima dessa rejeição, o apóstolo Paulo, ele vem trazer aos romanos a respeito dessa importância de entender a salvação, a vida eterna, em que Jesus, ele é o plano perfeito de Deus para que nós não nos perdêssemos, mas que nós pudéssemos entender que nós temos uma possibilidade
de uma vida eterna com Ele, feliz em sua presença eternamente. Lembrando que nós estamos caminhando para um fim, onde este fim nós temos hoje a escolha de como será a nossa vida na eternidade. Porque nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. O espírito, ele volta para Deus. O corpo, ele volta para o pó da terra. E essa alma vivente, essa alma, ela terá um descanso. E Deus oferece o melhor descanso que seja possível para esta alma, mas não somente a alma, mas Deus promete um corpo glorioso, assim como o Senhor Jesus o recebeu depois da sua morte e ressurreição, onde ele ainda permaneceu alguns dias aqui na terra, onde os discípulos e muitas pessoas puderam ainda ver Jesus ressuscitado. E Jesus, ele é ressuscitado nesse corpo glorioso, pelo qual ele é aquele que nos oferece a vida eterna, onde ele mesmo é o caminho. E nós nos lembramos que o primeiro povo escolhido por Deus foram os judeus, mas em João, no capítulo 1, descreve a respeito disso. Todos aqueles que um dia reconheceram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E esses terão a oportunidade de serem os primeiros a serem chamados. E depois aqueles que estiverem vivos também terão essa oportunidade simultaneamente. A palavra de Deus diz que será como um abrir e um fechar de olhos, como um piscar de olhos, coisa que nós fazemos o tempo todo e não nos damos conta. E assim será a vinda de Cristo. E, portanto, nós vemos que não creram em Jesus Cristo como sendo o Messias, o Salvador. Então, a tantos quantos creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas aqui, no primeiro versículo desse capítulo 10, gosto muito em particular, sempre falo, você que sempre está aí de posse das mensagens que o Senhor nos entrega, sempre menciono o que me chama muita atenção nos textos bíblicos, onde tem essas letras garrafais. E aqui o apóstolo Paulo diz irmãos em letras garrafais. Ele chama a atenção. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Amém? E o apóstolo Paulo aqui, ele vem falando a respeito desse testemunho que ele mesmo dá em relação ao zelo de Deus, mas não há um entendimento em relação nessa questão dos judeus em relação a reconhecer a Jesus Cristo como o Messias enviado por Deus para ser o Salvador de todo aquele que se havia perdido. Hoje nós temos o Cordeiro Santo, vivo, que foi enviado por Deus para nos resgatar dos nossos pecados e nos dar a oportunidade desse encontro com Deus, desse encontro com a luz, de conhecê-lo ainda aqui, porque nós podemos sentir a tua presença, nós podemos
sentir esse aconchego, nós podemos sentir tamanha força que não vem de nós, e é através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Então hoje nós temos esse sumo sacerdote que derramou seu sangue santo e puro para nos perdoar dos nossos pecados, à medida que nos apresentemos a Ele, crendo em seu nome e reconhecendo que Ele é Senhor das nossas vidas. A sua vida tem um preço incalculável para Deus, e não pense você que, se você não compreender as Escrituras Sagradas, se você não compreender a pregação da palavra de Deus para a salvação, é perigoso, porque o inimigo de nossas almas nos quer tragar para nos impedir que nós tenhamos a oportunidade da salvação. Então, não aceite, não permitas, creias em Jesus Cristo, creias que Ele morreu e ressuscitou para te resgatar das trevas e te oferecer o caminho da maravilhosa luz que há em Cristo Jesus, Ele mesmo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida que nos conduz a Deus. E somente através dele temos acesso direto ao Pai. Então, não perca a oportunidade de hoje, se ouvires a palavra do Senhor e o Espírito Santo comunicar ao seu coração, comece a se preocupar com a tua salvação, não somente com a tua salvação, mas da tua família, dos teus, de todos aqueles que Deus coloca diante de você para falar do seu amor, diante daquele que você ama e que a cada dia você vê perecendo. Não deixe de falar do amor de Cristo para esta vida, porque você que já alcançou a salvação, a vida eterna, mas você sabe que a cada dia você precisa lutar por ela, porque a cada dia nós vivemos diante de um mal e todos os dias nós precisamos renunciar a este mundo para podermos sermos enxertados da palavra de Deus e anunciá-la àqueles que precisam ouvir a sua palavra, e também nos mantermos com esta fé, acreditando que temos a salvação em Cristo Jesus. Amém? Que você possa hoje estar não vendo a mim, Sueli Arcanjo, não tenho condições nenhuma, mas enviada por Jesus Cristo para falar contigo. Ele me dá a condição, porque não falo de mim, eu falo através do Espírito que está em mim, o Espírito Santo de Deus. Amém? E aqui, quando o apóstolo Paulo, ele traz aqui: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E Deus, Ele te chama, Ele te mostra as suas boas novas, para que você possa, uma vez, estar enxertado da palavra dEle, para estar levando a outros que precisem receber esta salvação. Amém? Nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja. Quando Jesus ele anda aqui, Jesus diz que nem Ele mesmo
sabia, nem o dia e nem a hora, mas o Pai. O Pai sabe, mas nós precisamos nos lembrar que Jesus, ele virá de forma coletiva para buscar a sua igreja, mas também ele vem de forma individual. E como estamos hoje? Se hoje Jesus vier nos buscar, nós precisamos termos a certeza para onde vamos. Nós precisamos saber que nós somos do Senhor, foi Ele quem nos fez, povo seu e ovelhas do seu pasto, porque não fomos nós que escolhemos a nós mesmos, mas o Senhor nos escolheu. Isto é um privilégio. Se nós estamos hoje aqui, agora, nesse momento, conversando a respeito do reino de Deus, das suas boas novas, é porque é um privilégio saber que és escolhido dele. Amém? Então, aqui é esta preocupação de saber que é importante entender que a pregação do Evangelho de Cristo, ela precisa ser levada àqueles que perecem. Muitos correm o risco, e isso acontece infelizmente, de fecharem os seus olhos eternamente sem Cristo. Isso é um perigo, é perigoso, porque nesses dois caminhos, nessa escolha, ela é feita enquanto nós estamos aqui, porque depois da morte segue-se o juízo e todos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo para ser julgado. E aquele que não crer, aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Eu não sei por que eu estou trazendo a palavra dessa forma, mas quem me direciona é o Espírito Santo. Quem faz não sou eu. Amém? Eu posso ouvir um amém? Estou sendo guiada pelo Espírito Santo para trazer a você aquilo que Ele sonhou para a sua vida, que você o conheça, que você conheça Cristo, que você o receba como seu único e suficiente Salvador. Amém? Que você hoje possa fazer essa decisão, que seja hoje, para que você possa alcançar todos aqueles que você ama, para um dia, quando você fechar os olhos, você ter a certeza que estarão com Cristo, ou vice-versa, porque nós não sabemos. Amém? Nos dá a impressão que a vida aqui na terra, ela é eterna e não é. A vida eterna, ela não está aqui. A vida eterna é quando o Senhor nos recolher. Amém? Eu sei que é muito sério o que o Senhor nos manda trazer, mas estou aqui em obediência à sua palavra. Se você puder observar aí e ler nas linhas e entrelinhas da minha descrição de um texto que tive que escrever e descrever a minha situação para estar no YouTube, qual seria o propósito. E quando o faço porque sou guiada por Deus. Eu não costumo falar de mim, da minha vida, mas Deus, Ele está me tocando para que você possa entender que tudo aquilo que escrevo na minha descrição aqui para o YouTuber, faço não de forma por fazer, não escrevo por escrever, mas eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. Para antes mesmo de abrir o canal, eu já estava ali a cada passo, a cada momento, buscando a face de Deus e esperando dele se era isso mesmo que ele queria para a minha vida, e ele só foi me confirmando. Então, se você ler na descrição do meu canal, que não é meu, é do Senhor, você vai ver que eu escrevo em obediência a Deus. Estarei
trazendo a palavra dele. Esse é o propósito do canal, é para estar trazendo a palavra de Deus. Eu não estou competindo com ninguém, porque aquele que vem e fala do amor de Jesus Cristo, aquele que vem e transmite aquilo que o Senhor manda, só está mesmo nas mãos do Senhor fazendo aquilo que Ele manda fazer. Amém? É nessa simplicidade do Evangelho de Cristo, Ele quer que vidas sejam arrebanhadas para os céus, para que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca, mas que tenha a vida eterna. Foi isso que o apóstolo Paulo é enviado por Deus para, mesmo passando por prisões, por açoites, por dias e noites em calabouços, sendo maltratado, muitas das vezes até vivendo em nudez, porque muitas das vezes tiravam a sua roupa, o prendiam em praça pública, mas mesmo assim ele não nega Cristo, porque ele vê o poder de Cristo na vida dele, o poder de Deus aqui na terra, imperando essa soberania. Ele reconhece a Cristo e ele verdadeiramente tem um encontro com a luz de Cristo. E ele é aquele que andou aqui na terra como aquele que perseguiu os cristãos e que ele fazia, acontecia. Ele mandava matar os cristãos, ele perseguia e depois ele é perseguido. Agora inverte a situação dele e agora ele não é mais o perseguidor dos cristãos, mas ele é perseguido por ser cristão. Amém? E a vida com Cristo, ela é linda. A vida com Cristo, ela é maravilhosa. A vida com Cristo, ela faz com que, mesmo que nós estejamos vivendo aqui nessa terra, nós entendemos que nós não pertencemos a ela. Nós somos cidadãos dos céus. A palavra de Deus diz, porque o plano maior de Deus para a sua vida, que tem tanto valor, não se resume a este mundo. Somente Ele te dá aqui vida com Ele de paz. Mesmo vivendo em momentos difíceis, sempre terás a paz de Cristo em ti. Sempre terás um poder sobre tua vida que nem você mesmo, muitas das vezes, entenderá, porque é grande o poder de Deus na vida daquele que crê em seu nome. Isso acontece com Paulo, com o apóstolo Paulo. E agora essa vida que há no apóstolo Paulo, que é esse apóstolo de Cristo, que ele é chamado depois de Cristo ressurreto, depois de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Paulo, o apóstolo que conhece Jesus na sua forma gloriosa de ser, porque ele já tem um encontro com a luz de Cristo. Ele cai, ele não suporta tamanha glória, mas quando ele se levanta, quando ele ainda está ali caído e ele reconhece pela primeira vez um homem que está acostumado a mandar, a fazer acontecer, agora ele pergunta: Senhor, que queres que te faça? Ele reconhece o senhorio de Deus naquele momento e nós sabemos que o apóstolo Paulo, aquele que ainda é Saulo, ele fica 3 dias sem comer, sem beber e sem dormir e perde a visão, ele fica cego. Mas por quê? Só fica nítido nele aquilo que já existia nele, que é essa cegueira espiritual. E agora, quando ele é despertado dessa cegueira e para sempre ele tem verdadeiramente esse encontro com a luz, que os olhos dele
tem a oportunidade de receber agora essa iluminação para uma nova vida com Cristo. E quando Deus manda que Ananias vá buscar Paulo, e Paulo está ajoelhado orando, e ele manda que vá na rua direita e encontre Saulo, e ele manda ungir a Saulo, porque ele será o apóstolo Paulo, e ele precisa saber que ele sofrerá pelo seu evangelho, ele haverá de sofrer pelo evangelho de Cristo, mas ele recebe a consagração, ele é ungido por Deus como um apóstolo para fazer a diferença aqui nessa terra, levando o evangelho de Cristo a toda criatura. E ele continua fazendo até hoje, através do Novo Testamento, onde grande parte do Novo Testamento é escrito pelo apóstolo Paulo. Porque não é escrito pelo apóstolo Paulo, mas é o Espírito de Deus que está na vida de Paulo, que deixa essas maravilhas para nós. Porque é o Espírito Santo de Deus, é quem tem toda a funcionalidade aqui na terra de executar todo o trabalho de Deus, como Ele está fazendo aqui agora com você aí. É o Espírito Santo que está atuando na tua vida agora. É o Espírito Santo que está atuando na minha vida. É o Espírito Santo que me mantém acordada, passando da meia-noite, para estar me sentindo bem, me sentindo firme, me sentindo de pé, agraciada pelo Espírito dele, para trazer a você essa vida que há nele, para que você possa ser revestido de um novo ser, porque é um processo de transformação. O que acontece na vida do apóstolo Paulo, na vida de Saulo para o apóstolo Paulo, é um processo de transformação. Ali Paulo, ele está tendo a oportunidade de receber essa tão grande salvação. E ele não perde tempo, ele recebe o chamado de Deus e ele é colocado em prática. Agora ele tem dificuldade porque agora ele passa a ser perseguido, então ele precisa se esconder, mas o apóstolo Paulo, ele se aproxima tanto de Cristo, que ele tem a oportunidade de conhecer o terceiro céu. Ele diz há 14 anos, um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas em espírito, chega até ao terceiro céu, é levado até ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar, porque ele não poderia falar tamanha glória que ele viu. E, humanamente falando, ele não teria nem condições de descrever o céu ainda aqui na terra, mesmo sendo esse homem tão abençoado como ele foi. Mas também Paulo, ele é aquele que ele tem um espinho na carne e que ele vivia constantemente com um espinho na carne. Ele pede ao Senhor, lá em Atos está escrito e nós sabemos muito bem disso, ele pede ao Senhor para que tire o espinho da carne dele, mas o Senhor diz para ele que a minha graça te basta, é no meu poder, é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Quando estás fraco, estás forte. É assim a vida com Cristo. Você pode pensar que você está muito fraco, mas quando você está cheio da glória de Deus, essa força que está dentro de você, que não é tua, mas é do Espírito Santo, ela te fortalece e ela te basta, ela nos basta. Amém? É isso que Deus quer trazer para nós, esse processo de salvação que reconstrói o homem em uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor joga no mar do esquecimento tudo que ficou para trás e agora é uma nova criatura, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. E ele, quando ele recebe essa tão grande salvação, ele quer levar a tantos quantos ele puder, porque o que ele está experimentando, ele quer que todos possam experimentar também. Mas aqui, a palavra de Deus diz que e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aqui a palavra de Deus diz que são coisas boas. Imagine você experimentar o reino de Deus descendo aqui, onde você está aqui agora, e você puder estar experimentando o que você está sentindo agora, essa paz, esse vocabulário diferenciado que só o céu tem para comunicar a você. Amém? És precioso, és preciosa para o Senhor Jesus. Ele pagou um preço de sangue por resgate da tua vida, para que o mal não te vencesse, mas que você vencesse o mal, assim como ele venceu na cruz do Calvário, se entregando a si mesmo, não olhando para ele, mas olhando para uma humanidade perdida e se rendendo na cruz a Deus por estas vidas, para que nenhuma se perdesse. E a garantia de salvação é dada a mim e a você. Só cabe a mim e a você compreendê-la e colocá-la em prática, porque a vida com Deus, ela é para ser colocada em prática. Esta palavra, ela tem um poder tão grande, ela tem um efeito tão transformador, que verdadeiramente ela muda o estado de vida humana. Amém? E tudo isso é o poder da palavra de Deus, que o apóstolo Paulo compreende também, que para muitos era loucura, porque muitos acreditavam que Paulo era louco, e muitas das vezes ele teve que se fazer de louco para ganhar os fracos. Amém? E aqui, já estamos terminando. O apóstolo Paulo, ele vem aqui trazendo a respeito daquilo que o Espírito Santo já comunica a nós. E ele diz no versículo 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Porque não se engane, nem todos crerão na palavra de Deus, nem todos darão crédito à palavra de Deus, mas a todos quantos crerem no nome do Senhor serão chamados filhos de Deus. Que não seja como os judeus, que o Senhor escolheu primeiro esse povo e não deram crédito. E o apóstolo Paulo, ele vem justamente discorrendo sobre isso e falando dessa importância de reconhecer a justiça divina, de reconhecer a salvação. Amém? Para uma vida eterna com Cristo. E aqui ele traz a respeito destes que não creram na pregação, na nossa pregação. Isaías, esse profeta messiânico, ele já fala a respeito de Cristo de uma forma muito profunda. Ele traz a respeito de Cristo, nós sabemos muito bem, Isaías 53, que diz que ele levou sobre ele as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele. Ele não tinha nem beleza, nem parecer, nem formosura, foi o mais indigno entre os homens, mas ele deu a sua vida por amor a nós. Amém? Ele foi o mesmo que ele está agora aqui. Está o mesmo aí, é o mesmo que está aí com você. Não nos esqueçamos da sua palavra que diz que onde estiverem reunidas duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria presente. Ele está exatamente presente aqui agora, no meio de nós, para mudar a sua história, para mostrar para você que você tem valor, que o Espírito Santo se move em você. E se ainda não crestes em Jesus, se ainda não reconhecestes a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o faça, para que tenhas a oportunidade de ter o Espírito Santo de Deus morando em você. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, você o aceita como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a morar em você. Amém? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E Ele quer habitar nesse corpo. Amém? E que você possa estar experimentando o novo de Deus. E você vai falar, mas minha irmã, eu já creio em Jesus Cristo. Eu já tenho certeza da minha salvação. Amém. Continue firmado na rocha eterna. Continue a cada dia mais, fazendo com que o Espírito Santo de Deus tenha prazer em morar nesse templo vivo que é você. Amém? E nós precisamos saber que a palavra de Deus, ela nos lava, ela nos purifica. A palavra de Deus, ela tem um poder purificador e ela nos limpa a cada dia. Amém? E aqui, o apóstolo Paulo, ele traz em relação, e ele menciona Isaías. E aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele está no Novo Testamento. Aqui Paulo, ele está como apóstolo de Cristo após a sua morte e ressurreição. Isaías, ele é antes, ele faz parte do Antigo Testamento, mas Paulo fala a respeito de Isaías. Amém? E aqui ele diz, e já finalizando, que no versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela precisa ser entendida pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus precisa saber que Ele é galardoador dos que o temem, presenteador. Amém? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E aqui, assim como Isaías fala a respeito de quem deu crédito à nossa pregação, ele fala da importância da pregação de Cristo, da pregação do Evangelho, da pregação da palavra de Deus, que salva, que cura, que liberta, que limpa o homem dos seus pecados, que renova o homem, que transforma o homem e traz o resgate da vida do homem para estar eternamente com o Senhor Jesus todos os dias. Amém? Você tem valor. Nunca se esqueça disso. Jesus te ama e muito. Jesus te ama e Jesus te chama para viver uma novidade de vida com Ele. E digo, não se arrependerás, vale a pena. Um grande abraço, receba o abraço do Espírito Santo de Deus. Continues ouvindo e recebendo a palavra de Deus para que cada vez tenhas mais fé e fiques mais firme para as lutas que virão. Amém? Continue curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal e que Deus te abençoe.
a paz. Posso ouvir um amém?